Olá, meus amigos, que bom que você está por aqui. Hoje eu quero estudar com você uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Está registrada lá em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até o 33, e eu quero ler com vocês. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, pelo temporal, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Essa história acontece no final de uma tarde qualquer de muito trabalho de Jesus e os discípulos dele. Jesus então pede para Pedro, para os outros discípulos, para irem para outra margem do mar da Galileia. Como que eles iriam? Num barquinho. Era o costume deles. Sabiam trabalhar, sabiam andar no mar. Jesus queria ficar um tempo sozinho conversando com seu pai. Depois de um dia assim cansativo, era a forma que ele tinha para relaxar um pouquinho. Era o costume dele. Pedro, claro, não tinha nenhum problema em fazer uma viagem do barco sem Jesus. Como nós bem sabemos, ele era um profissional do mar e ele sabia muito bem como viver no meio das águas. Só que dessa vez, por mais que ele não soubesse, não fazia ideia, seria uma viagem um pouquinho diferente. Diz Mateus que o barco estava açoitado pelas ondas. Algumas traduções diz fustigado, quer dizer, estava acontecendo um temporal muito violento. O máximo que os discípulos estavam conseguindo fazer era fazer com que o barco não virasse. Eu fico imaginando a cena e eles desejando que o barco tivesse umas laterais assim mais altas, ou fosse de uma madeira mais grossa, ou até mesmo que... Por que não escolheram um outro caminho? Por que não foram pelo outro lado? Na verdade, eu acredito que eles já nem estavam mais preocupados em chegar lá do outro lado no destino dele, mas se continuassem vivos já estava bom. Eles estavam passando por um momento muito crítico na viagem. E no meio daquele desespero todo, para piorar a situação, um dos discípulos percebeu um vulto andando sobre as águas e que estava vindo na direção deles. Eles não sabiam se continuavam remando e tentando fazer com que o barco não virasse ou começavam a se proteger daquela coisa assustadora que estava se aproximando. Eu imagino que se algum deles gritasse: "É um fantasma!", não sobrava um dentro do barco. E isso é verdade. Aconteceu. Eles só não pularam do barco, porque era pior, mas começaram a gritar de medo. Imagine comigo um grupo de homens, todos acostumados à vida dura do mar, e agora estavam gritando, desesperado, porque estavam vendo como que um fantasma. A cena não deve ter sido nada bonita, o desespero foi ali total. Para quem sabe o final da história como nós, é fácil criticar aqueles homens sem coragem. Talvez se perguntar: quem mais poderia ser? Os seus bobos, é óbvio que seria Jesus. Seus homens de pouca fé. Mas parece que Mateus queria deixar claro algo para você aqui. Só os olhos da fé reconhecem a proximidade de Jesus. Em geral, no meio da tempestade, no meio de tantos problemas, no meio de uma pandemia mundial, também assim fustigado pelas ondas da dúvida, da desilusão, não conseguimos reagir melhor que eles. É difícil. Mas para aprofundar um pouquinho mais a história, o que Jesus pretendia passeando no lago às 3 horas da manhã? Come on, Jesus, a hora de estar dormindo. Tem um autor, o David Garland, no seu comentário bíblico, ele encontrou uma pista muito interessante na versão contada por Marcos.
Marcos nos conta que Jesus estava a ponto de passar por eles quando viram caminhando sobre as águas e pensavam então que era um fantasma. Eu te pergunto, por que Jesus haveria de querer passar por eles? Será que estava competindo para ver quem chegava primeiro lá no ultramargem? Oh, vou ganhar de você! Será que queria surpreendê-los? Já para ir preparando o café da manhã? Ou queria fazer um truque de mágica assim para dizer, ó, eu sou poderoso? Óbvio que não. Garland diz que o verbo passar por, que em grego é parerkomai, que é usado na versão grega do Antigo Testamento, veja bem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas na versão grega, feito pelos rabinos, parerkomai é usada como um termo técnico para teofania. Tá, mas o que é teofania? Teofania é aquele momento em que Deus faz aparições impressionantes na Terra para escolher alguém ou para escolher um grupo de pessoas com o propósito de transmitir uma mensagem muito especial. Por exemplo, Êxodo 33 conta uma aparição dessas que Deus fez para Moisés. Foi quando Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha para que ele pudesse ver a glória de Deus. Deus passou por aquela rocha e Moisés conseguiu vê-lo por aquele pequeno espaço. Outro exemplo está lá em 1 Reis, capítulo 19. Deus disse para Elias que se colocasse lá no monte, pois ele, Deus, ele iria passar e Elias então iria ver, iria enxergá-lo. Deixa eu te explicar um pouquinho mais. Há um padrão nessas histórias. Em cada caso, Deus precisava chamar a atenção do povo. Ele fez isso através da sarça ardente, do vento, do fogo. Aqui, no caso, ele fez caminhando sobre as águas. Toda vez que isso aconteceu, Deus chamou aquela pessoa para fazer algo extraordinário para ele. Todas as situações, a pessoa sentiu medo. Na verdade, muito medo. Mas toda vez que a pessoa disse sim ao seu chamado, experimentou um poder de Deus maravilhoso na sua vida. Aqui na nossa história, quando Jesus se aproxima dos discípulos para passar por eles, Jesus não estava fazendo assim um truque de mágica, por mais que andar sobre as águas só acontece de forma milagrosa, eu sei. Mas ele estava revelando, na verdade, quem ele era. Ele estava revelando sua presença, seu poder divino. Só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Só ele consegue andar sobre as ondas do mar. O interessante é que os discípulos haviam entrado no barco por ordem de quem? Ordem de Jesus. Mas Jesus não sabia da tempestade que estava por vir? Ele não estava preocupado com o perigo que seus discípulos iriam passar? Eles, como nós hoje, teriam que aprender algo fundamental da fé. A obediência não serve como garantia de que seremos poupados da adversidade. Deixa eu repetir para você. A obediência não serve como garantia de que seremos poupados da adversidade. Obedecer a Deus não nos poupa de problemas, não nos poupa de tristezas. Bom, mas agora que a tempestade estava chamando a atenção deles, Jesus decide então que seria a hora de os discípulos saberem quem estava no controle da situação. Parece que Jesus grita assim para eles: ei, 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 ei! O negócio é o seguinte, pessoal, pode confiar em mim. Vocês já me conhecem. Vocês conhecem meu caráter. Vocês conhecem minha competência. Pode confiar em mim. Pode colocar o destino em minhas mãos com toda segurança. Coragem, meu. Sou eu. Sou o mestre. Eles não haviam entendido muito bem, mas naquele momento Deus estava visitando-os em carne e osso, andando sobre as águas. Era Deus que estava ali. Parece que Mateus aqui está querendo dizer para nós que Deus costuma aparecer quando menos se espera. Pode ser até às 3 da manhã, no meio de uma tempestade em alto mar. Quando menos a gente pensa, puf, Deus aparece. Tem um escritor chamado Dale Brunner, eu gosto muito desse autor, e ele diz o seguinte: de acordo com as Sagradas Escrituras, o limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. O limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. Mas deixa eu continuar um pouquinho, deixa eu tirar algumas lições para você com essa história. Primeira, quem anda sobre as águas discerne entre fé e loucura. Sem pensar,
Pedro gritou para o fantasma que se aproximava: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre essas águas. Por que Mateus incluiu esse detalhe? Por que Pedro não pulou de uma vez dentro da água? Eu creio que foi por um motivo muito importante. A história não tem relação apenas com correr riscos, mas principalmente com obediência. O que eu quero dizer? Eu devo saber diferenciar entre um chamado de Deus e um impulso doido da minha parte. A coragem por si só, ela não basta. Ela deve vir acompanhada de sabedoria, de discernimento. Jesus não está à procura de gente que salte do precipício com os pés amarrados com um elástico, não. Ele não quer gente corajosa para aplicar na bolsa de valores ou montar em bois bravos, não. Não se trata de esportes radicais, mas de discipulado a toda prova. Pedro, antes de sair do barco, ele certificou-se de que Jesus também gostava da ideia. Ele pediu como que uma permissão para o Messias. Posso ir? Segunda lição. Quem anda sobre as águas sai do barco. Eu queria que você entrasse comigo na cena. Todos aqueles homens ali, eles eram experientes no mar. Não era qualquer tempestade que os assustaria. Se aquela estava colocando medo neles, era porque a coisa estava séria. Imagina o tamanho das ondas, a força do vento, uma escuridão total, homens corajosos gritando de medo, o desespero era grande. Foi nessas condições que Pedro pede para sair do barco. Já seria difícil andar sobre as águas se o mar estivesse tranquilo, sem onda e sabendo que o chão está assim apenas alguns centímetros abaixo dos teus pés. Mas era totalmente diferente. As ondas quebravam com estrondo, era um vendaval soprando com toda a sua força até que o teu barco não estava aguentando. Eram 3 da manhã, estava todo mundo apavorado. Coloca-se no lugar de Pedro. De repente, você percebe o que Jesus está fazendo. Você consegue entender, você consegue ver a grande oportunidade que está à sua frente. Jesus está lhe convidando para a maior aventura da sua vida, mas você está com medo. Qual seria a sua opção? Água ou barco? Um barco é seguro, é firme, é confortável. A água é hostil, as ondas estão altas, o vento é forte demais, você está no meio da tempestade. Se sair do barco, as chances são enormes de você afundar. Mas se você não sair, jamais andará sobre as águas. Deixa-me te dizer uma coisa. A sua vida não se resume, não pode se resumir a ficar sentado dentro de um barco. Você foi feito para algo mais que simplesmente evitar o fracasso. Que tal você deixar o conforto da sua existência e entregar-se à grande aventura de seguir a Deus? Responde uma coisa. Qual é o seu barco? Seu barco é qualquer coisa que representa segurança para você. Seu barco é tudo que você se sente tentado a confiar mais que em Deus. Seu barco mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele. Quer saber qual é seu barco? Responda essa pergunta. O que mais lhe dá medo? Principalmente quando tem que dar um passo de fé. O que mais lhe dá medo? Talvez seja a sua profissão. Você sabe que não consegue ser fiel fazendo o que está fazendo? Mas a segurança é tão grande que você não pode dar um passo e conseguir sair do barco? Pode ser um relacionamento? O medo da solidão, da vergonha de assumir que já está fracassado e você continua ali sofrendo, não quer correr o risco pulando na água, mesmo que Jesus esteja ali te esperando? Talvez seja um segredo, você está viciado em pornografia, mas não quer dar um passo de fé para vencer o vício e sair e ter uma vida normal? Qual é o seu barco? Talvez o seu barco seja até o sucesso. Assim como o jovem rico, você não quer vender o que tem para seguir a Jesus. Você está tão apegado a tudo que conquistou que é impossível você fazer isso. Qual é o seu barco? E que área da vida você se retrai todo para não confiar plenamente em Deus?
o medo lhe dirá qual é o seu barco. Talvez deixá-lo pode ser a atitude mais difícil da sua vida. Mas se você quiser andar sobre as águas, não tem alternativa. Terá que sair do barco. Terceira lição. Quem anda sobre as águas sabe que terá problemas. Pedro, então, decide sair do barco. Lá vou eu. Aproxima-se da beirada, olha para aquelas águas agitadíssimas. Os outros discípulos observam atentos, porque afinal de contas já tinham visto Pedro agir sem pensar muitas vezes antes. Ele coloca um pé na água, segura-se firme no barco, obviamente, depois coloca o outro pé sem soltar o porto seguro dele. Por fim, toma uma atitude de fé e se solta. Entrega-se completamente nas mãos de Jesus. De repente, pela primeira vez na história, um ser humano comum anda sobre as águas. Por alguns segundos, parece que só existe Pedro e Jesus em cima da água. Dá para ver aquela alegria de Pedro, alegria com medo e fé. Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro e tudo está indo muito bem. Então acontece algo. Pedro começa a reparar no vento, pois está muito forte e, a ficha caiu. E Pedro se pergunta, o que é que estou fazendo aqui? Onde estava com a cabeça quando saí daquele barco? Ele percebeu que estava sobre as ondas no meio de uma tempestade. E obviamente, sem um barco embaixo, nos pés deles, desesperou, apavorou-se. A verdade é que nada havia mudado. Estava tudo igual. A tempestade não deveria ser uma surpresa para ele. A tempestade estava ali o tempo todo. O que mudou? Mudou o foco de Pedro. Antes estava focado em Jesus. Agora estava focado na tempestade. Diz a Bíblia que ele reparou no vento. Todos nós sabemos o que significa reparar no vento, não é verdade? Muitas vezes decidimos confiar em Jesus, mas logo começamos a reparar no vento também. Aceitamos o desafio de obedecê-lo, custe o que custar, mas não demoramos muito para começar a ver a tempestade e começarmos a ficar com medo. Tem um filósofo chamado Larry Laudan. Ele estuda administração de risco. E ele escreveu um documento onde resume a administração de risco em 19 princípios. E o primeiro é o mais simples de todos. Ele diz assim, tudo é arriscado. Se você, meu amigo, procura segurança absoluta, você escolheu a espécie errada. Pode passar o dia inteiro na cama e ter que chamar a emergência por ter se ferido ao se levantar, como é comum mais de 1 milhão de pessoas fazerem isso no mundo todo por ano. Você pode fechar a janela e ser uma das 10 pessoas que morrem todo ano enforcada com a persiana. Na hora de chutar pro gol, você pode pisar na bola. Você sabia que os melhores jogadores do mundo erram em média 70% das tentativas? Mas se não chutar, você nunca vai conhecer a glória de fazer um gol. Eu sei que sair do barco envolve correr perigo, mas também é perigoso continuar dentro dele. Se você quiser viver no barco, qualquer que seja ele, um dia você vai morrer de tédio, vai morrer estagnado. Tudo é arriscado, absolutamente tudo. A história continua. Vamos em frente. E Pedro começa a afundar. Ele se desespera, clama pelo mestre, Senhor, salva-me, salva-me, Jesus. Jesus, é claro, o salva. Que feio para Pedro, né? Você deve pensar, que vergonha. Pelo menos foi o que os demais que ficaram sentadinhos lá do barco pensaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fracasso não é um acontecimento, mas é um julgamento que se faz de determinado acontecimento. O fracasso, meu amigo, não é um acontecimento. É um julgamento que se faz de determinado acontecimento. O fracasso não é algo que nos acontece. É um modo de pensar o resultado final de nossos atos. Na verdade, eu sou da opinião que Pedro não fracassou. Havia 11 fracassos bem maiores sentados naquele barco. Fracassaram em silêncio, em segredo. Ninguém percebeu, ninguém comentou, ninguém criticou.
Só Pedro conheceu a vergonha de fracassar em público. Somente ele. Mas também, somente Pedro conheceu a glória de andar sobre as águas. Somente Pedro conheceu a glória de ser levantado por Jesus. Sabe, o pior fracasso, meu amigo, não é afundar nas águas. O pior fracasso é nunca sair do barco. Quarta lição para você. Quem anda sobre as águas estabelece uma relação mais profunda, mais íntima com Deus. Eu acredito que você saiba, mas só para te refrescar a memória, Jesus ainda procura pessoas que saiam do barco. E existem algumas razões para você correr esse risco e sair do barco. Primeira, é o único jeito de crescer de verdade. Segundo, é o caminho para o desenvolvimento da verdadeira fé. Terceiro, é a alternativa ao tédio e à estagnação que leva as pessoas a definhar e até a morrer. E quarto, é assim que você descobre o seu chamado, que você descobre o chamado e começa a seguir. Na verdade, eu creio que há vários motivos para você sair do barco e você pode ter os seus. Mas há um que supera todos os demais. É na água que você encontra Jesus. É na água que Jesus está. A água pode ser escura, funda, até perigosa. Mas Jesus não está no barco. O principal motivo pelo qual Pedro saiu do barco foi querer estar com Jesus. Estar com o Mestre. Mateus chama aqui atenção para esse detalhe. O pedido de Pedro foi: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Em seguida, saiu do barco e foi na direção de Jesus. Por esta razão, ele e seus amigos compreenderam o Mestre de uma maneira muito mais profunda a partir daquele dia. Entenderam que poderiam colocar nas mãos dele o destino de suas vidas. Entenderam que naquele barco estava o único capaz de andar sobre as águas e o adoraram. E você? Quando foi a última vez que você saiu do barco? Eu creio profundamente que um dos métodos mais eficazes de Deus para fazer brotar em nós uma fé profunda é convidando-nos a sair do barco, a dar um passo de fé. Isso é mais que assistir uma palestra bonita ou até mesmo ler um livro maravilhoso. Deus usa os desafios do mundo real para desenvolver nossa habilidade de confiar nele. O chamado para sair do barco implica crise, oportunidade, talvez fracasso, medo, sofrimento, até angústia. Por esta razão, ele e seus amigos compreenderam o Mestre de uma maneira muito mais profunda a partir daquele dia. Entenderam que poderiam colocar nas mãos dele o destino total das suas vidas. Entenderam que naquele barco estava o único capaz de andar sobre as águas. E eles disseram: temos que adorar este homem. Ele é Deus. E você? Quando foi a última vez que saiu do barco? Eu creio profundamente que um dos métodos mais eficazes de Deus para fazer brotar em nós uma fé profunda é convidando-nos a sair do barco. Mais que assistir uma palestra excelente ou até mesmo ler um livro, Deus ele usa os desafios do mundo real para desenvolver nossa habilidade de confiar nele. O chamado para sair do barco implica crise, oportunidade, talvez fracasso, medo, sofrimento ou até angústia. Mas não existe outro modo de desenvolver a fé e nos tornar os parceiros de Deus. Há uma tempestade lá fora, você sabe disso. O mundo está mudando completamente e de uma forma muito rápida. E quando você decidir sair, sua fé não será perfeita. O risco de fracasso estará sempre do seu lado. Mas se você sair, duas coisas vão acontecer. Primeira, quando você fracassar, Jesus estará a postos para te segurar. Você não estará sozinho. Descobrirá que ele é ainda a pessoa mais indicada para te salvar. E a segunda, de vez em quando, você vai andar sobre as águas. E isso será a sua glória. Isso será o motivo dos seus risos. E trarás grandes histórias que você terá para contar por toda a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Toma uma atitude de fé. Saia já do barco e venha ver
o que Deus pode fazer para você.